Hoje, pensamos na Aston Martin como uma das grandes marcas de luxo britânicas, eternamente associada a James Bond e ao glamour sem esforço. Mas, lá nos anos 1970, realmente parecia que o mais famoso fabricante de carros esportivos da Grã-Bretanha tinha chegado ao fim da linha. Então, a Aston apresentou isto. O mais notável é que não era o modelo mais glamuroso ou mais empolgante deles, mas pode muito bem ter sido o mais importante. Sem ele, era grande a chance de a Aston não sobreviver para construir o DB7 Vanquish ou outros modelos posteriores. Hoje, os valores mostram que é um dos modelos mais valorizados da Aston, mas, ainda assim, para muitos, ele se parece bastante com o V8 anterior. Vamos descobrir o que o torna tão especial. O V8 foi lançado pela primeira vez em 1969, equipado com o novo motor V8 de 5,3 litros, totalmente de liga leve de Tadic Marex, que deu à Aston potência para rivalizar com qualquer coisa na Europa. Era maravilhosamente suave e extremamente carismático, mas no final da década o design começava a se aparecer ultrapassado e o carro em si precisava urgentemente de uma atualização. O problema era que a Aston simplesmente não tinha condições de construir um carro totalmente novo. Então, em vez disso, eles melhoraram praticamente todos os aspectos do modelo existente. E em 1978, eles lançaram o Oscar India. Existem duas teorias concorrentes sobre o nome. Uma diz que era simplesmente o código interno da Aston para introdução em outubro, marcando o mês em que o carro foi lançado. E a outra diz que, na verdade, eram as letras de registro do avião de Alan Curtis, que era o diretor da Aston. De qualquer forma, é um pouco decepcionante. Oscar India soa como o nome de uma operação de espionagem da Guerra Fria. E isso não chega nem perto disso. Apesar de nenhuma mudança de estilo ser revolucionária isoladamente, juntas transformaram a aparência em algo mais limpo e contemporâneo. Um aerofólio traseiro foi adicionado, semelhante ao do Vantage, dando ao carro um perfil mais equilibrado. E a entrada de ar no capô foi fechada, dando ao carro um discreto ressalto no capô. Por baixo, o glorioso motor V8 de 5,3 litros continuava sendo o coração do carro. Nessa fase, ele já tinha 4 carburadores Weber de fluxo descendente e produzia cerca de 300 cavalos de potência, embora a Aston sempre relutasse em divulgar um número exato. O que importava mais era como esse desempenho combinava com o luxo. Ele podia ir de 0 a 60 em 6 segundos e ultrapassar 80 km por hora, tornando-se facilmente um dos GTs mais rápidos do mundo. E ainda assim, ao contrário de muitos exóticos italianos, ele não era temperamental. Foi projetado para cruzar continentes com conforto. Ferraris exigiam sua atenção. Lamborghinis constantemente lembravam você de que eram exóticos. Enquanto isso, o Aston simplesmente fazia o seu trabalho. A cabine austera dos primeiros V8 era um ponto negativo para os clientes ricos. Então, aqui ela foi completamente atualizada, trazendo de volta o acabamento em nogueira perolada pela primeira vez desde o DB4. Era rica em artesanato britânico tradicional, dando a ela uma atmosfera que poucos rivais conseguiam igualar. Claro, tudo isso tinha um preço. No início dos anos 80, um Aston Martin V8 custava consideravelmente mais do que um Jaguar XJS e estava bem próximo do preço de uma Ferrari. Você não comprava só desempenho, mas também exclusividade. Cada carro era montado em grande parte à mão em Newport Pagnell, e os números de produção eram minúsculos se comparados aos de seus rivais. E dá só uma olhada no visual desse carro. Quero dizer, a dianteira tem que ser uma das mais musculosas e agressivas de qualquer carro que eu já vi. É fácil subestimar o Oscar India, pois visualmente não diferia muito dos V8 anteriores. Talvez a Aston Martin não precisasse de uma revolução. Eles precisavam de algo que corrigisse as deficiências do modelo anterior, mantendo tudo o que os compradores amavam. Assim que você entra aqui, sente aquele cheiro tipicamente britânico. E eu tenho que dizer, este interior é muito bem acabado.
A qualidade de tudo aqui, o couro, a marcenaria, é quase nível Rolls-Royce. Realmente é incrível. E a diferença entre este e os carros mais antigos é realmente gritante, porque eles simplesmente, quero dizer, vou colocar uma foto agora e você pode ver que eles eram bem sem graça. Outra grande mudança foi trocar o forro de tecido por couro, o que ficou incrível. Agora, vamos ligar o carro. Tive dificuldade de fazer isso sem acionar o alarme. Vamos tentar novamente. Quase. Abrir. Será que vai ligar? Oh. Isso aqui é uma pequena fera. Uau, ele tem um escapamento esportivo. Então realmente aproveita ao máximo esse motor. E eu sei que parece bobo. Todos os motores têm sons diferentes, mas esses V8 da Aston são muito particulares. Tem um pouquinho de V8 americano ali, mas eles são muito mais diretos, são mais bravos. Beleza, vamos lá. Quando a gente sair, posso te contar outra coisa incrível sobre esse carro em particular. E é que o Keith, que é o dono, converteu ele para manual. A maioria desses são automáticos. Os manuais são bem raros e ele colocou um câmbio Tremec de 6 marchas nesse carro, o que com certeza vai deixá-lo muito melhor de dirigir. Legal! Só ligar o limpador, a seta, obviamente do lado direito. Sinceramente, isso aqui parece um tanque. Tem uma solidez aqui que numa Ferrari você só sonha em ter. Tudo que você toca realmente parece, sabe, do volante até a forma como você está sentado, simplesmente passa uma sensação de qualidade, que tem substância. É quase como se você estivesse dirigindo um cofre de banco. Espero que isso não faça com que ele fique muito pesado na estrada, mas vamos ver. Até agora, ele está controlando a carroceria muito bem. Há uma certa rigidez ali e ainda assim, na verdade, continua confortável. Agora, este carro tem a suspensão X-Pack, então é um pouco mais firme do que o padrão. Além disso, Keith mudou os servofreios. Isso faz os freios parecerem mais duros. Acho que ele pensa em voltar aos originais. Mas, sabe, ainda assim tudo funciona bem. Motor incrível, esse aqui, porque quando você está andando devagar, ele parece extremamente civilizado. É muito suave, é sedoso, ele simplesmente cumpre o papel. Ele é bem comunicativo em baixas rotações, embora eu acredite que a verdadeira potência venha mais tarde, mas isso aqui seria um carro de viagem fantástico. E mesmo agora, você pode sentir uma certa estabilidade inata nele. Parece que nada vai desviar ele. Esse interior é incrível, não paro de falar disso. E a espessura dos carpetes também impressiona. Não há nada como um Aston dessa época ou mais recente. Keith acabou de comprar um V8 mais novo, um dos anos 90. Eu avaliei um desses há um tempo atrás. E de novo, é muito carro pelo preço. Mas é aqui que tudo se encaixa. Meu Deus, esse carro tem marchas muito longas. Eu estava na primeira marcha, mas acho que já tinha acelerado tanto que parecia que eu estava tentando colocar na terceira. Eu achei que estava na segunda, mas era uma primeira marcha muito longa. O motor é uma usina, ele simplesmente vai, é muito suave. De certa forma, a vibração lembra um 6 em linha, mas o som é muito, muito mais interessante. Há uma progressão de potência, mas não é, quero dizer, acho que ainda puxa de praticamente qualquer rotação. Para ser bem sincero, a 2.000 giros aqui, ele responde quase instantaneamente. E ele é ótimo nas curvas. Não se mexe muito, então o controle de carroceria é excelente, sem dúvida, graças àquela suspensão.
Tenho certeza de que os carros de série são bem menos capazes que este. Mas o tempo todo você consegue sentir que há um certo peso que você está levando nas curvas. Então é realmente bem controlado, mas você não pode esconder o fato de que esses carros pesavam de 1.700 a 1.800 quilos, o que agora parece aceitável. Na época, eles eram realmente um pouco pesados. Acho que uma Ferrari Testarossa pesava cerca de 1.550 quilos. E ela foi lançada logo depois desse aqui. Muito refinado, porém, sem ruído de vento. Esses bancos são simplesmente macios, confortáveis e largos. Realmente apoiam seu corpo de forma muito, muito agradável. A direção em linha reta é, na verdade, bem leve. Eu mencionei que ela é super estável. E realmente é, mas é quase como se bastasse um leve movimento dos dedos para fazê-la se mover, se você quiser. É o tipo de carro que parece que vai simplesmente devorar a estrada. Na sua frente, há aquele capô incrível com um grande ressalto, que parece pronto para achatar tudo pela frente. Essa caixa Tremec leva um tempo para se acostumar. Em alguns momentos, tive dificuldade para encontrar as marchas. Tenho certeza de que com o tempo vai ficar absolutamente tranquilo. Ela é bem precisa, então é necessário achar o ponto certo de cada marcha. Não faz isso por você. Agora estou suando um pouco. Felizmente, esse carro tem ar-condicionado, então acabei de ligar agora. E não é tão bom quanto um sistema americano, mas tem um fio de ar frio saindo, o que ajuda hoje. Beleza. Curvas mais fechadas, como será que vai se sair? Eu não esperaria que fosse brilhante aqui. De novo, esses freios, esse pedal, não dão muito retorno, mas eles param o carro. Direção bem precisa, ele entra bem na curva. Você tem um pouco de potência, então pode fechar a trajetória, acelerando mesmo enquanto faz a curva. E ele passa por ali sem dificuldade. Para algo tão pesado e de reações tão comedidas, ele realmente se sai muito bem nessas curvas. Eu avaliei antes, acho que foi um DBS com motor de 6 cilindros. E este aqui parece um carro muito melhor em todos os aspectos. Vamos passar pelas marchas de novo. O raio de giro não é incrível, mas felizmente temos direção hidráulica. Beleza. E vamos lá. Isso aqui parece bem bruto, então tem muita potência aí. Mas na primeira marcha, por exemplo, ele realmente não decolou até chegar a 2.000 giros, e o curso da embreagem é longo. O curso do acelerador é longo, então tudo meio que conspira para fazer com que pareça, de certa forma, um pouco mais desajeitado do que realmente é. E aí, claro, tem aquele peso enorme. Mas uau! Uau! É realmente impressionante. Estou muito surpreso. Acho que a suspensão X-Pack é realmente responsável por ser muito melhor do que eu imaginava. Porque você simplesmente joga, ela meio que firma um pouco do lado de fora da curva. Então ela para de inclinar e simplesmente atravessa a curva de forma bem neutra, mesmo. E você realmente tem potência suficiente, se precisar, para dosar e fechar a trajetória. Sério, que coisa fantástica! Eu adoro isso. Acho que talvez ela não tenha a precisão ou a resposta imediata de uma Ferrari equivalente e não parece tão bruta. Sabe, ela também não é como uma Lambo dessa época. Mas por outro lado, é muito mais fácil de dirigir e conviver do que aqueles carros. Obviamente, essa aqui tem um câmbio especial, mas sabe, em sexta marcha, 50 milhas por hora, 1.300 rotações, uau! Eu adoro essa máquina. Essa aqui também, nesse tipo de vermelho escuro, vermelho metálico bordô. Parece absolutamente deslumbrante. Agora, eu não sei
Eu sei que só deveriam ter mudado o ressalto no capô e o pequeno aerofólio traseiro, mas esses parecem muito melhores que os primeiros V8, mais do que essas pequenas mudanças indicam. Talvez sejam também os faróis auxiliares, que acho que viraram padrão nesses modelos. O spoiler dianteiro talvez seja um pouco mais profundo, mas não achei nada que confirme isso. Mas eles têm ainda mais presença. Eu gosto dos carros mais antigos, mas esses aqui têm algo neles e no interior, tudo. Eles simplesmente parecem uma coisa totalmente diferente. Eles parecem ser de qualidade superior. Agora, como você pode perceber, eu realmente adoro isso. E tenho uma má notícia para você porque, bem, eles não são baratos. Se você for comprar o modelo de entrada seria um dos primeiros DBS com o motor 6 cilindros que veio do DB6. Acho que você consegue esses por volta de 40 mil, algo nessa faixa. Esse é o preço inicial. Já os primeiros V8, novamente, você consegue encontrar por menos de 100 mil com bastante facilidade. Mas esses, acho que acima de 100 mil é bem normal para os Oscar Indias. Eles são mais procurados. E se você quiser um Advantage, então você está olhando para pelo menos 200 mil libras. Hoje, porém, depois de ter dirigido, passei a ter muito mais respeito e muito mais vontade de ter um desses. Eles são simplesmente fantásticos. E em todo lugar que você olha, até mesmo no compartimento do motor, eles simplesmente exalam qualidade. Agora, se você ama Aston Martin, vai realmente gostar da história do DBS. O carro que veio antes desse, os 6 cilindros em linha, na verdade também foi um dos carros menos conhecidos do James Bond. Dá uma olhada no vídeo sobre ele ali. Muito obrigado ao Keith e à Suzanne por terem vindo hoje e trazido essa pequena joia. E a todos vocês por assistirem. Nos vemos no próximo.